Jesus ensina sobre obstáculos em ouvi-lo. Mensagem do dia 8 de julho de 2018. Jesus começou: Eu ouvi suas orações e clamores, meu povo, e desejo trazê-lo para mais perto, para que você possa me ouvir. Então, vou começar a explicar a vocês os elementos que estão no caminho do seu crescimento espiritual. E eu acho que isso vai ser o começo de uma série, porque eu não fui capaz de cobrir tudo esta noite. Jesus continuou: Tenho muito a dizer a vocês, meus queridos que estão lutando para me ouvir por muitas razões diferentes. Você tem um inimigo muito real. Você ainda tem pecado não reconhecido em suas vidas. Você tem muitas lutas com a sua carne, por causa do que você permite em seus ouvidos e olhos. Você tende a ser egoísta com o seu tempo. Veja, aqueles de vocês que derramam seus esforços e orações nos outros, eu devo preencher continuamente. Então, parte desse preenchimento é estar vazio para começar. Não apenas vazio para os consolos que você sente, que precisa e quer, mas vazio para o que você quer dar aos outros. Quanto mais uma alma derramar suas vidas nos outros, mais eu as preencherei. Seu vazio e desejo de ajudar os outros e sua necessidade dolorosa faz com que eu escorra em você, para que você possa preenchê-los. Você quase poderia chamar isso de lei espiritual. É uma dinâmica bem regular. O vazio me chama, faz exigências à minha graça, especialmente quando a alma clama para alimentar os outros. Se eu continuar a enchê-lo quando você só estiver colecionando para si mesmo, você se tornará egoísta e como um lago sem saída, eventualmente uma lagoa estagnada. É a fidelidade às graças que eu lhe dou, que me faz ungir-te ainda mais. Colocam exigências sobre mim, meus filhos, quando derramam sobre os outros tudo o que tens. Claire, também estou perguntando isso a você. A leitura da rema que eu te dei hoje à noite, pela segunda vez em uma semana, deve ser muito surpreendente para você, considerando que você está lidando com quase 2.000 cartões. E esse surgiu. E o que ele está se referindo é que, hoje à noite, Jesus me deu um cartão que se referia a um livro que alguns de vocês devem conhecer. Se você é de origem litúrgica ou monástica, o livro de Azarias, uma coleção de conversas entre Maria Valtorta e um anjo pelo nome de Azarias. Ela também escreveu o livro O Poema do Deus Homem, que é muito mais conhecido. Fiquei profundamente comovida com esta leitura esta noite, pessoal. Meu cartão dizia: o livro de Azarias, página 87, quando eu li para Ezequiel, nós dois sentimos fortemente que seria um encorajamento para todos vocês se vocês ouvissem. Então, aqui vamos nós. E eu vou ter que fazer algumas edições na hora aqui, porque Azarias costuma ser muito prolixo. Ok, ele está falando aqui sobre a última ceia. Jesus era o pão do céu, o pão intacto que não tinha sido manipulado pelo homem, intacto, santo e gentil. Ele havia descido do céu para a terra numa noite de inverno e se separou pela primeira vez, numa misteriosa medida dos dois, com quem ele formou a Santíssima Trindade. A dor da separação da primeira ruptura marcou a entrada da luz no meio das trevas. E por 33 anos, em ritmo crescente, a vida de Cristo não passou de uma sucessão de humilhações, metaforicamente comparável às do pão, reduzido a migalhas e espalhado em frações, aniquilado para ser um meio para as necessidades de todos. Os últimos 3 anos não foram uma redução às migalhas, a todas as fomes e a todas as almas, por todas as necessidades das almas.
Quem foi mais aniquilado do que ele? Incompreendido pelos amigos ignorantes e de mente fechada, por inimigos ressentidos, mas quebrado para dar sofrimento e ação incansável, ajudar os corpos e almas, sabedoria e perdão no exemplo para todos. E na última ceia, ele não resumiu em um rito todo o significado de si mesmo e sua missão e seu holocausto. Os evangelistas concordam em dizer que, chegando a um ponto na ceia da Páscoa, ele introduziu um novo rito no antigo. Ele pegou o pão, abençoou e quebrou, dando um pedaço para cada um dos seus 12, dizendo: "Este é o meu corpo, dado por você, faça isso em memória de mim." Peço-lhes, cristãos, alivie seus pensamentos de suas limitações pesadas. Esclareça seu olhar espiritual e compreenda além de seus limites habituais. Este é meu corpo, dado por você. Ele quis dizer deste modo: quebrado, porque o amor do teu bem me estimula a partir-me, a deixar-me o intocável, ser quebrado pelos homens. Faze isto em memória de mim. O rito eucarístico é estabelecido com estas palavras, mas não apenas isso. O conselho para os eleitos entre os redimidos também está naquelas palavras. E esse conselho é para ser digno da eleição pela qual eu escolhi você, meus verdadeiros servos entre os servos, em memória de mim. Quem, por isto, ensina-lhe a forma e a maneira de se tornar senhores e redentores. Quebre-se em pedaços sem repugnância, orgulho, medos ou considerações humanas. Dividido, pausado, aniquilando-se e destruindo-se. Entregue-se aos homens e por amor a mim. Quem, por amor a eles, me entreguei a quem quer que me destrua. Quando me entreguei a quem quer que quisesse milagres e instrução. Alguém incapaz de se quebrar e de se entregar não é um bom discípulo. E a generosidade, a imolação da pessoa capaz de se quebrar para satisfazer a fome de seus irmãos e irmãs é o sinal que faz com que o verdadeiro servo de Deus seja reconhecido. E eles o reconheceram quando ele partiu o pão. E eles o reconhecerão pela sua quebra, por caridade e justiça. Eles o reconhecerão como verdadeiros servos. Portanto, queridos, instrumentos escolhidos, ame o que é humilhante, doloroso, laborioso, santo, quebrando em pedaços para o bem dos irmãos e a glória de Deus. Então o bom pastor falará por você e dirá: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Ele dirá: minhas ovelhas? Aqui estão elas. Essas são as que estão de pé onde eu as coloquei, mesmo que o caminho final seja o do Calvário. E, como elas realmente me conhecem, fazem o que eu fiz. E estão dispostos a ser quebrantados, se apenas puderem salvar seus irmãos. O abençoado apóstolo Pedro confirma minhas palavras em sua epístola. Ouça-o. Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo, para que vais seguir os seus passos. As ovelhas do verdadeiro redil não lhe pertenceriam, mas se abandonassem o seu pastor seguindo os passos de outro. As outras pastagens, que não eram as do mestre do rebanho, e seus passos não envolvem alegria material, mas sofrimento frutífero para quem o está passando pelos outros, já que sofrer com Cristo, em Cristo, significa continuar a redenção de Cristo. Nenhum de vocês, instrumentos especificamente escolhidos, junto com todos vocês que desejem se chamar cristãos fervorosos, queixam-se de provações, dores e angústias, unindo-as injustamente porque são imerecidas. Rapaz, ele me pegou nessa. Eu estava realmente chateada hoje e vou compartilhar isso com você em 1 minuto. Ele continuou. Ele, diz o apóstolo, que nunca cometeu pecado nem profere palavras enganosas. Quem, quando amaldiçoado, não amaldiçoou. Quando maltratado, não ameaçou.
e colocou-se nas mãos daqueles que o julgaram injustamente. Levamos nossos pecados em seu corpo na cruz. Quem entre os homens pode dizer isso, sabendo que não é mentira? Quem pode dizer: nunca pequei ou proferi palavras enganosas, nem amaldiçoei, nem senti rancor para com aqueles que me odiavam? E sem reagir, me coloco nas mãos dos meus carrascos? Ninguém pode dizer isso. E por que então você reclama se ele não o fez? Por que você reage se ele não ofereceu resistência? Você não tem então em si mesmo a chave do segredo, pelo qual alguém pode sofrer com alegria? E uma pressa disposta a sofrer? O segredo é este: para que, mortos para o pecado, os homens possam viver na justiça, curados de suas feridas através de suas feridas. É isso, amor. Mais uma vez, amor. Mais uma vez. O amor perfeito fornece a chave para a alegria do sofrimento. Aqueles que compreenderam o Mestre e desejaram imitá-lo completamente podem morrer para que os homens vivam na justiça e sejam curados das feridas e de seus pecados. Para todos os nossos irmãos, Maria. Para todos os nossos irmãos, ó verdadeiro cristão, sem farisaísmo, que anulam o cristianismo. Uma religião de amor para levar de volta ao velho Israel, cheia de severidade. Sofrer, portanto, não apenas pelos nossos irmãos católicos e irmãs, mas pelos irmãos separados, pelas ovelhas perdidas, para que possam retornar ao pastor, e confio-te as armas do bom pastor, consumido cordeiro. Pela caridade do teu sofrimento hoje, eu deposito nos tesouros celestiais, para que juntos todas as orações dos santos queimem e exalem fragrância diante do trono de Deus, para obter misericórdia para todos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Aleluia! Então, esse foi o anjo Azarias ditando a Maria. E isso tem um significado particular para mim hoje. É muito pungente, porque Ezequiel entrou em profunda intercessão hoje por um muito próximo de nós. E sofreu muito. Eu estava fora de mim, vendo-o com esse tipo de dor após a cura que ele recebeu. Mas eu sabia que o Senhor estava permitindo isso para a salvação de uma alma preciosa. Também foi uma grande advertência para eu continuar quando parece que não há mais nada de mim. Eu estava reclamando. Eu estava reclamando muito. Eu estava clamando ao Senhor e dizendo: como você pode deixar isso acontecer? Como você pode deixar isso ser tão severo e tão difícil? Porque Jesus deu tudo de si. E como eu posso reconciliar isso comigo, traçando uma linha e dizendo: até aqui e não mais. Ó Senhor, estou cansada demais. Não sobrou nada de mim. Realmente, amados, eu reclamei muito. E estou começando a ver isso como uma grande falha em mim que precisa de correção. E a única maneira de ser corrigida é através do amor de Deus, caindo mais no amor com Ele e se aproximando do Senhor, até que eu possa realmente me relacionar com a sua paixão e seu sofrimento, de tal maneira que eu não desvie o rosto dos desafios quando eles surgem. Então, meus queridos, estamos falando de abnegação de novo. É um derramamento de todas as nossas energias em nome de outro. E Jesus está nos dizendo: essa é uma chave para receber mais e mais dele. Como podemos servir um mestre que nunca fala conosco? Não é difícil servir a nós mesmos, é? Bem, para mim não é difícil. Embora eu deva abominar essa atitude na minha idade, tendo passado a maior parte da minha vida em mim, não resta muito tempo para derramar seu amor. Então, é claro que ele está entrando nesse vaso. Então, ela tem algo para dar aos outros. Águas vivas. Jesus continuou: esta é verdadeiramente uma lei espiritual que o vazio tira das fontes da graça, simplesmente pelo fato de que não há nada para dar. Como você pode servir aos outros quando está tão vazio? Então, eu te encho, queridas almas. Agora, chegamos a outro fato que influencia se você seria capaz de ver e ouvir.
Ainda existem atitudes e hábitos em algumas de suas vidas que bloqueiam a minha graça de ir tão profundamente em suas vidas quanto poderia. Como posso encher um vaso cheio do mundo? A música do mundo, os filmes do mundo, os apetites mundanos que o corpo persegue, os confortos e conveniências mundanas, a orientação mundana de amigos, as influências mundanas do trabalho. Quando um vaso está cheio dessas coisas, há pouco espaço para minha graça. Felizmente para mim, encontrei uma alma carregada com muitas dessas falhas e, através de minhas conversas com ela, você foi capaz de aprender muito. Mas aprender não faz bem para você se você não reforma suas vidas com base nesse conhecimento. A mídia eletrônica moderna é um sistema bem estruturado e estudado, apresentado no contexto de histórias coloridas e emocionantes, que irão cativar e influenciar as almas em valores comportamentais fáceis de controlar. Quando você joga videogames, assiste programas de TV, lê revistas e livros do mundo, está se programando para ser um mundano. Um mundano não pode receber transmissões espirituais, porque todos os conceitos para eles são estranhos e não fazem absolutamente nenhum sentido para eles. Por exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados quando os homens perseguirem e insultarem você. Todos esses conceitos são repugnantes para a alma de espírito mundano, e devo gentilmente guiá-lo para fora daquele pântano de imundície antes que sua mente possa verdadeiramente receber meus pensamentos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a ela para santificá-la, limpando-a pela lavagem com água através da palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, tal defeito, mas sagrado e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Sim, eu te dou banho nas águas purificadoras da minha palavra, até que a crosta da corrupção caia de seus corações e mentes, para revelar um terno coração de carne e uma mente receptiva às realidades celestiais. Meus queridos, se eu pudesse isolar você dessa influência nefasta, você começaria a me ouvir muito bem, de fato. Mas esta é apenas uma das facetas do problema. Há muito mais que eu vou entrar em mais mensagens, que ele vai abordar a propósito, em outra mensagem. Esta já é uma mensagem longa e não quero cansar você. Então, acho que a próxima vai. A próxima mensagem terá a ver com nossos inimigos. E isso vai ser bem interessante, porque estamos aprendendo mais e mais sobre essas criaturas abençoadas, que estão nos ensinando muito. O Senhor está nos abençoando com desafios, um após o outro. Os desafios vêm de nossos inimigos e, na verdade, eles estão nos abençoando. E estamos orando por sua conversão, para que também eles sejam abençoados e eles mudem de seus caminhos para o Senhor. Mas, enquanto isso, eles são os professores da universidade. Eles estão definitivamente nos ensinando coisas incríveis, revelando as maneiras como lidam com a mente e as emoções humanas. E o Senhor realmente quer que você consiga isso. Então eu sei que Ele vai aprofundar isso. E eu realmente quero entender.
Então, eu estou sentada bem aqui no banco de aprendizado, assim como você está. Deus te abençoe, moradores do coração. Obrigado por suas orações. Muito obrigado por suas orações. E aqueles de vocês que doam para a missão, muito obrigada. O Senhor te abençoe.